Obrigado, Wellington. Muito bom você ter falado isso, Ronaldo, sobre evangelismo. Muito bom a Ruth ter falado também sobre evangelismo, nas palavras dela, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Interessante, foi muito bom vocês tocarem nesse tema, porque não foi nada combinado, né? Eu não gosto nem de falar em casa o que eu vou. A Ana Júlia que gosta de perguntar para mim: o que você vai pregar hoje, pai? Ela é tremenda, né? O que você vai pregar hoje, pai? Aí eu não gosto de falar, não gosto de falar para ninguém, eu guardo sempre para mim. Às vezes eu falo para ela alguma coisinha para ela arrumar um hino, né? Um hino que se encaixe com a palavra, né? Mas a gente não gosta de falar justamente para isso, para deixar o Espírito Santo trabalhar e que seja falado e feito da melhor forma. Eu procurei, foi difícil tentar entender essa mensagem, procurei bastante até achar um texto que me ajudou a ter esse entendimento de que nós precisamos pregar esse evangelho. E teve um dos grandes pregadores, eu acho que na Bíblia, se teve um grande missionário na Bíblia, quem foi ele? Hein? Paulo. Não tive como fugir, eu tentei fugir dele, né? Tentei, mas não tem como. Ele foi um missionário tremendo, né? Levou o evangelho, né, a todo custo. E no livro de Romanos, esse livro de Romanos é uma carta missionária, irmão. Ele fala muito da importância de levar o evangelho, o que o evangelho faz, o poder do evangelho, o que justifica a gente. Capítulo 10 de Romanos, como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue, né? Ele ensinou sobre isso. O livro de Romanos é tremendo, né? Mas nós vamos pegar o primeiro capítulo do livro de Romanos e vamos tentar decifrá-lo aqui, não todo ele, né? Nem o pedaço que eu peguei talvez não deixe, vai ter que correr um pouquinho aqui, mas vamos estudar um pouco o livro de Romanos no capítulo 1. Então abra a sua Bíblia aí, no capítulo 1 do livro de Romanos. Nós vamos ler a partir do 16. Muita gente só lê o 16, né? É aqueles versículos famosos, que é um perigo esses versículos famosos, que a gente pega só ele, não analisa o contexto, né? E às vezes a gente acaba cometendo alguns erros. Depois no final, se der tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre pregações. Você quer entender um pouco mais o mundo da pregação? Existem alguns tipos de pregação, como pregação expositiva, temática, né? Tem aqueles que também diz que não estuda porque vem na hora e Deus é que vai falar, né? Tem todo esse tipo de pregação. Se der tempo no final, a gente vai falar até um pouquinho sobre isso. Para você que se interessa pelo tema, vai ser muito interessante aqui o que nós vamos falar. Mas vamos lá, Romanos 1, do versículo 16. Só que na Bíblia de vocês, não sei se tem aí, entre o 17 e o 18, tem um subtítulo aí? Tem? Qual o subtítulo que está na Bíblia de vocês aí? Vamos lá. A ira de Deus sobre o pecado. Tem um subtítulo diferente na sua, Duda? Isso, é o que está na minha também. Tem mais algum subtítulo diferente aí? Está tudo mais ou menos dentro desse aí. Aí vai ter subtítulo que é diferente, né? Não tem, né? Na verdade, quando se traduz a Bíblia, quando se escreve, se cometeu muito desses tipos de erros, né? Não vou dizer um erro, né? Mas às vezes o autor ele entende que talvez o assunto tenha mudado e você percebe que o assunto não mudou aqui, né? Ele continua falando, ele fala primeiro da importância da pregação do evangelho e depois ele continua ensinando por que se deve pregar o evangelho, tá bom? Então vamos lá, é do capítulo 1, versículo 16, e nós vamos até, extensa a leitura aqui, é até o 32, tá bom? É até o 32. Vocês querem ler comigo aí a palavra? Cada um lê um versículo, pode ser? Que assim vocês participam um pouquinho e não dormem aí, tá bom? Vamos lá então? Eu vou ler o primeiro versículo e vocês vão dando continuidade aí. Espera aí só um pouquinho. Versículo 16 do livro de Romanos, capítulo 1. Fala assim: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas justo viverá pela fé. 18. A ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça.
Verdade e injustiça. Interessante esse texto aí. Do céu se manifesta o quê? Está escrito lá? A ira de Deus? Mas as pessoas não falam, a igreja não fala que Deus é amor? Será? Acho que não, hein? Será? Não sei não, vamos ver. Será? Mas as pessoas falam que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor. Não sei não, hein, Ruth? Vamos ver, versículo 19, quem vai ler? Porquanto o que Deus se pode conhecer, ele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Muito bom. 21, né? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se, sábios tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem, corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. A gente vai explicar tudo isso aí, tá? É meio extensa e difícil de entender, né? Mas a gente vai tentar explicar pelo menos. Continue. E também Deus entregou as consciências dos seus corações. Eita. Para desonrarem seus corpos invisíveis. Eita, vai ficar pesado aqui, hein? Mas continua. Estes tragam a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais criaturas do que o Criador, que é o bendito eternamente. Amém. Continua. Por isso Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. Eita. 27. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inclinaram sensualidade uns para com os outros, Eita Deus. comparando, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. 28. Como eles não se importaram a ter conhecimento de Deus, assim Deus nos entregou alguns sentimentos perversos para fazer coisas que não convém. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Sendo murmuradores, detraidores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Nécios, infiéis, dos graços, sem afeições, natural, Ciliáveis, isso. Tem misericórdia. 32. Quais conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que o fazem. Somente fazem, mas também aprovam os que a fazem. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade. Fala conosco através da tua palavra, os ensinamentos. Meu Deus, quanto a falar, pouco tempo, mas espero que o Senhor nos ajude. Queremos aqui levantar obreiros, homens, mulheres. Não estou falando só de pregar no púlpito, não, de microfone, mas no dia a dia, na nossa casa, com o vizinho, com o colega na empresa. Meu Deus, como precisamos fazer isso e como às vezes não queremos fazer, ou não podemos, enfim. Vamos pedir a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, para teu Espírito toque nos nossos corações e a gente consiga, já que uma das sumas do Evangelho é levar esse Evangelho a toda criatura. Espero, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender isso em nome de Jesus. Amém.
Como eu falei no começo, Paulo foi tremendo nessa área, né? Inclusive, quando ele escreveu essa carta para Roma, ele não estava em Roma, ele escreveu a carta para Roma. Ele tinha intenção de fazer Ele tinha pregado em tantos lugares, né? 15 anos pregando, e 15 anos ele conseguiu pregar num espaço. E ele chegou a um certo momento, lá no capítulo 15, você vai ver, ele chegou a um certo momento e falou: que eu não tenho mais o que fazer, já fiz tudo que Deus mandou, eu preciso continuar a pregar esse evangelho. Aí a visão dele foi Espanha. Ele queria ir para a Espanha. Ele escreveu essa carta para a igreja de Roma. Não foi ele que fundou a igreja, apesar de ter fundado muitas igrejas, não tinha sido ele, né? Diz a Bíblia não fala isso, eu nunca achei isso, sim, certamente, mas a tradução, aliás, a tradição diz que quem fundou a igreja de Roma foi aqueles que foram lá convertidos no Pentecoste. Alguns deles ficaram e provavelmente alguns deles foi que fundaram aquela igreja de Roma. O pastor Roberto está balançando com a cabeça assim, dizendo que está certo. Então eu só estou de olho. Quando ele fizer assim, eu falei: então eu acho que eu estou errado, né? Ele está fazendo assim, está certo, é isso aí mesmo. Não foi ele, mas ele escreveu essa carta. Ele tinha a intenção de viajar para a Espanha. Quando eu estava pesquisando sobre isso, falei: caramba, Espanha é um bom lugar para se pregar, né? E ele estava pedindo ajuda, na verdade. Ele estava pedindo ajuda não só em oração, como ajuda financeira. Ele queria ir para lá, para Roma. Primeiro ele estava escrevendo a carta. Ele falou: eu quero ir para Roma, porque na passagem de Roma, indo para Roma, eu vou dar uma passada na Espanha, mas eu preciso da ajuda de vocês, não só na oração, mas ele queria também uma ajuda financeira, o que era difícil, porque as pessoas olhavam Paulo meio, atravessado, porque Paulo, primeiro, ele era o quê? Ele era um perseguidor. Então eles começaram a achar que Paulo está querendo se envolver no cristianismo, que ele quer acabar com a gente, né? E ele queria pedir ajuda. E eu pensei, falei: caramba, de repente eu posso pedir ajuda para os irmãos para pregar lá na Espanha. O que vocês acham, hein? De eu largar tudo aqui e vocês me bancaram. Eu tenho um primo que mora lá. O aluguel vocês não precisam pagar, só paga a passagem para mim. E 6 mil reais, é coisa fácil, né? A Duda dá 1.000, a Lidiane dá 1.000, a irmã Bernadette dá 1.000, a Leite dá 1.000, o Ronaldo dá 1.000, né? E o Ed dá 1.000 aí. E aí eu vou para a Espanha. O que vocês acham da ideia, né? Aí, aí, ó, o Ed já está querendo ir como Paulo e Silas, né? Ele quer Elias e Eliseu, né? Ele já quer, quer acompanhar a gente. Deixa a Lidiane com a Ruth aí, a gente vai ser uma bênção, em nome de Jesus, né? Aí alguém vai falar: para a faixa de Gaza você não quer ir pregar, né? Você quer ir lá na Espanha, né? Para ver Barcelona, né? Para viajar ali, né? Seria bom, né? Para a África, né? Passar fome, né? Comer comida com mosca. Você não quer, né? Você quer ir lá para a Espanha para ver o jogo Real Madrid e Barcelona e assim pregar o evangelho, né? Pensei, isso passou na minha cabeça, mas eu estou vendo pela reação de vocês que isso não vai funcionar. É melhor, se eu quiser ir para lá, é melhor bancar a minha passagem ou continuar. Eu acho que é melhor continuar pregando aqui em Jundiapeba. Mas o apóstolo Paulo queria isso. Ele queria ir para a Espanha, ia dar uma passada em Roma, falou: eu preciso pregar, eu preciso continuar pregando esse evangelho. E ele começou explicando, no capítulo 1, por que ele precisava. O porquê que precisava. Não era só porque Jesus ide por todo mundo pregar o evangelho. Por que fazer uma coisa só porque se mandou? Tudo bem, Deus mandou, é uma ordem, a gente precisa fazê-lo mesmo. Mas ele começou a dar mais argumentos aqui, da importância do evangelho. E por que nós não podemos ser tribais, uma coisa de tribo? O evangelho é uma coisa só nossa. Não, o evangelho precisa ser propagado, ele precisa ser levado, seja com a boca aberta, seja com a boca fechada, seja através do louvor, seja através de uma atitude, mas o evangelho precisa ser pregado. E ele começou dizendo assim: não me envergonho do quê? Do evangelho. Não me envergonho. Eu não sei, que talvez essa palavra vergonha, talvez ele falou vergonha porque ele falou: não me envergonho de pedir ajuda para vocês, porque eu quero levar o evangelho. Mas também lá no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, fala do obreiro aprovado, Qual é o obreiro aprovado? Quem se lembra que está escrito lá no Timóteo, capítulo 2, versículo 15? Põe lá, vai, Wellington, põe lá, que esse povo não vai lembrar. Capítulo 2,
Ajuda aí, Wellington, ajuda aí. Capítulo 2, versículo 15 de 1 Timóteo. Põe lá, olha o que está escrito lá. Isso. Aqui, não pense que vai para a Espanha comigo não. Vai ser assessor em Jundiapé. Vai lá. Por que não me envergonho? Ah não colocou ainda, né? Pode ser 2 Timóteo, acho que é 2 Timóteo, desculpa. Eu sei que é Timóteo 2,15, mas talvez seja a segunda, né? Procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado, como obreiro do quê? Que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós vemos, quando ele fala de vergonha aqui, e uma pessoa envergonhada, por que nós ficamos envergonhados? Esquece o evangelho um pouquinho, por que a gente fica envergonhado de vez em quando? Por exemplo, olha uma coisa interessante que o Ronaldo colocou aqui. Talvez a gente não pregue o evangelho porque o nosso testemunho não tem sido condizente. Eu vou pregando que eu devo amar. Eu chegar no meu vizinho e falar que o senhor disse, você tem que amar a dona Marina aí. Mas se ele vê eu todo dia dando pá na Ruth lá em casa, aí ele vai falar, ué, esse camarada manda eu amar a minha esposa, mas ele vive dando palada aí na mulher dele. Então talvez a vergonha. E o apóstolo Paulo falou assim, voltando a Romanos, eu só estou dizendo uma expressão que ele também usou quando ele orientou Timóteo. Mas aí ele começa no versículo 16, ele fala, olha, não me envergonho. O evangelho para ele não trazia vergonha, muito menos pelo contrário, trazia orgulho. Ele tinha orgulho daquilo que ele fazia. Talvez é isso que falta na gente, né? De orgulho. Ele falou, não me envergonhe. Ele continua dizendo, do evangelho, porque pois ele é o poder de Deus para a salvação. Ele não é um poder, mas ele colocou como uma coisa essencial. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. O evangelho, as boas novas, levar esse evangelho, ele é o poder. Para quê? Para a salvação. Ele continua dizendo, eu preciso pegar os 2 versículos aqui para demonstrar o que eu quero dizer. Para Deus, para a salvação de todo aquele que quer. Primeiro do judeu. Por que primeiro do judeu? Porque o judeu, irmão, foi o povo. O judeu não foi um povo privilegiado. Mas os judeus, o povo de Deus era um povo privilegiado. Não digo privilegiado, mas sobre eles repousou a responsabilidade de propagar o evangelho para toda a humanidade. Porque Deus escolheu Abraão, você lembra lá da história? Deus escolheu Abraão, e desse povo formou o povo de Israel, e eles foram escolhidos como o povo de Deus. Isso não foi só não é privilégio, porque usar outra palavra aqui não foge. Oi? Não é a honra ainda, mas tudo bem. Não foi só um privilégio, mas foi uma responsabilidade. Então primeiro do judeu, depois do grego. Quando ele fala do grego, ele está falando dos gentios, das outras pessoas. Então é o poder para a salvação do judeu, do grego, dos gentios. E ele continua, versículo 17, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele usou uma expressão lá no livro de Abacuque, se eu não me engano 2,4, está escrito lá, que o justo viverá da fé. E ele fala que é salvação. O evangelho, ele é o poder para salvar, para nos justificar. E aí você vai perguntar, mas Deus é justo? Como é que ele recebe nós? Como é que ele pode receber nós que somos injustos? A salvação não é porque você é justo. Na verdade não existe. A própria palavra de Deus, né, parece uma contradição. Ela fala que você precisa ser justo para ajustar, mas a mesma palavra de Deus fala assim, na terra não existe um justo sequer. Está cheio de gente bonzinho, mas os bonzinhos faz coisa errada também. Está cheio de gente bonzinho na terra, mas tem muita gente bonzinho que faz errado. Por quê? Pastor, mas ele não é bonzinho? Por que ele erra? Porque o pecado está em nós. Nós somos influenciados pelo pecado. Mas a fé em Deus, a nossa crença em Deus, ela nos justifica. Então não é que nós ficamos justos, é que quando nós cremos em Deus, Deus ele nos ajusta. Porque ele começa a nos olhar não como o Roberto, não como a Janete, não como o Cleiton. Ele nos olha através de Jesus. E por que o apóstolo Paulo falou que o evangelho, o que é evangelho? Boas novas, boas notícias da onde? Da Folha de São Paulo? Boas notícias do reino de Deus. Então ele falou, o evangelho é o
não é um poder, ele é o poder de Deus, porque o Evangelho ele traz essa informação para nós, ele nos informa isso, e por isso que o Evangelho se torna crucial nesse processo de levar, de propagar o nome de Jesus. Levar e propagar esse Evangelho é crucial para que o reino de Deus se estabeleça, para que o reino de Deus seja falado, para que o reino de Deus seja propagado, para que o nome de Jesus seja propagado. E não é que Deus vai receber a gente injusto, que nós somos injustos, pecadores nós somos. Ele continua no versículo: pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós não somos justificados, ou não nos tornamos justos, né? Por assim dizer, porque justo nunca seremos, sempre teremos aquele pezinho do pecado dentro de nós, né? Sempre cometeremos algum erro. Mas quando a fé, a crença em Deus, ela nos justifica. O apóstolo Paulo falou sobre isso várias vezes. E por isso que precisa se pregar o Evangelho. Capítulo 10 do livro de Romanos, rapidinho, ó. Olha a importância do Evangelho porque a gente precisa levar. 10:10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. 11. Como se diz a Escritura: todo aquele que nele crê não será envergonhado. 12. Pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. No versículo 17: de sorte que a fé, ela vem o quê? Pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus. Ouviu o que? O Evangelho. Ouviu o que? As boas novas. Por isso que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele informa as pessoas, ele ensina as pessoas. É por isso que é importante você pregar com a boca aberta, com a boca fechada. Como assim, pastor? Como assim com a boca aberta? Com a boca aberta, como eu estou fazendo aqui pregando, mas com a boca fechada, com atitude, com um hino como o Ronaldo cantou lá, que a mulher ouviu e falou: opa! Com uma conversa com o seu colega na empresa, com a relação que você tem com seus familiares. Esse Evangelho precisa ser pregado, porque ele é o poder. E por que ele é o poder? Porque ele informa, ele é que vai ensinar que, olha, não é pelas suas obras que você vai ser salvo, você vai ser salvo pela crença em Deus, pela tua fé. Aí a tua fé vai te justificar diante de Deus. Ele te justifica, não que você vai ficar justo, né? A gente precisa entender bem isso aí. Não, a partir de agora não vou errar mais. Não, fui batizado, né? Batizei nas águas, agora ninguém me ensina, não vou errar mais. E aí a gente decepciona, e se decepciona com muito. O Evangelho é esse poder. E nós podíamos falar: não me envergonho disso, porque o Evangelho é o poder de Deus. E a gente precisa informar, porque o Evangelho são as boas novas, as boas notícias. Da onde? Do reino de Deus, para salvar as pessoas. Só que ele não parou aqui, ele deu mais motivos, né? Porque dá a entender aqui que, e agora? E aqueles, mas se o Evangelho ele eu preciso ter o Evangelho para ser salvo. E aqueles que não vão conseguir ouvir o Evangelho, por mais que a gente ache difícil hoje, né? Por causa da internet, né? A comunicação, acho que é difícil alguém que nunca ouviu falar de Deus, né? Acho que é difícil. Mas vamos dizer que lá no mato, lá tem uma tribo indígena que nunca ouviu falar de Deus, né? E ele começa a dar alguns argumentos o porquê é importante a gente pregar esse Evangelho. A partir do versículo 18 ele começa ensinando aí. Ele falou: mas e aqueles que nunca ouviram o Evangelho, será que vão ser salvos? E aí ele começa dizendo assim, vamos lá, versículo 17. Nós vamos, na minha Bíblia, na da Duda, que eu lembro que ela falou aí, você vai ver um subtítulo, que ele diz o quê? Deixa eu voltar lá. Ele diz: idolatria e depravação da humanidade. São dois pontos que são cruciais do porquê nós precisamos levar esse Evangelho. Idolatria, Deus não divide sua glória com ninguém. Depravação é um mal que se estendeu na face da terra. Já a gente vai falar, se der tempo a gente vai falar um pouco sobre isso. Então esses dois pontos,
ele coloca aqui como importante por que nós precisamos levar o Evangelho. Versículo 18, ele fala assim: do céu se manifesta a ira de Deus. Então, irmãos, quer dizer que Deus se ira, então, amém? Vocês comungam comigo? Mas Deus não é amor? A gente não vive pregando aí as igrejas, Deus é amor, que tá, que o Evangelho. Deus é amor? Deus é amor? Mas Deus se ira. A gente percebeu, irmão, que existe uma deturpação nessa ideia, né? Eu acho que eu já preguei sobre isso aqui. Deus não é um pai pós-moderno que passa a mão no eu do filho, vai ver meu filho, né? Porque ele não é esse. Então que ele se ira, ele se ira. É preciso a gente entender. Deus, ele se ira. Então nós estamos diante de um Deus que é amor. Ele tem muito amor por você. Ele mandou seu único filho. A gente tem que deixar isso bem claro, porque às vezes há uma interpretação errada de amor. A gente pensa que amor é isso, é amar sobre tudo, sobre todos. Não importa o que ele fez, não importa. Não, eu vou continuar amando. Deus, ele ama o pecador. Não ama o pecado, ama o pecador. Mas ele também é justiça, ele também se ira. E ele está irado com o que tem acontecido. Vamos continuar? Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, a gente troca a verdade pela injustiça, ou seja, a verdade pela mentira. Visto que o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou. De que forma? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis. Por que atributos invisíveis? O que é atributo? Atributo, eu vou dar atributo para o pastor Roberto. Então o pastor Roberto para mim é um homem bonito, é um homem charmoso, né? É um homem que se veste bem. Esses são os atributos. Eu estou dando aqui qualidades que o pastor Roberto tem. A gente está falando aqui dos atributos de Deus, que são invisíveis, porque Deus é o quê? Ele é o quê? Espírito, e por isso que você já viu algum espírito? Não, ele é um espírito, tudo bem, mas você já viu algum espírito? Então Deus é o quê? Invisível. Por isso que está escrito aqui, atributo. Eu estou explicando tintim por tintim, bem explicadinho, viu, Ana Júlia? Nos mínimos detalhes. Os atributos dele são invisíveis, porque ele é invisível. Ninguém viu Deus aqui. Alguém viu Deus? Ninguém viu Deus. Até Moisés, né? Queria ver Deus. Deus, Moisés, você não está pronto. Eu vou deixar, olha pela fenda da pedra, viu, Moisés? Você vai poder ver uma parte da minha glória. Atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Olha, pode ser que algumas pessoas não ouviram o Evangelho, mas eles deveriam ter crido no Evangelho, porque Deus, ele tem atributos invisíveis. O poder que ele tem, a criação, por exemplo, é um atributo que nós olhamos e vemos e falamos: caramba, não, isso não nasceu do nada. Teve alguém teve um ser poderoso que formou isso. O Evangelho, olha, o mundo não existiu do nada. Põe aquele vídeo lá para mim. O Ronaldo colocou um vídeo, eu ia pôr outro, mas eu não achei. Eu lembrei que o Ronaldo tinha colocado um vídeo sobre isso. Põe um vídeo para mim aí que o Ronaldo colocou no grupo. Põe esse vídeo aí. É ali. É a nossa casa. Somos nós. Ali estão todos que você amou, todos que conheceu, de quem já ouviu falar, todos os seres humanos que já existiram, que vivem ou viveram suas vidas ali, o conjunto de nossas alegrias e sofrimentos, as inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores e saqueadores, heróis e covardes, criadores e destruidores de civilizações, reis e camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças esperançosas, inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, celebridades, líderes supremos,
Todos os santos e pecadores da história de nossa espécie viveram aqui, num grão de poeira suspenso num raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores para que, na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse ponto. Pense nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de um canto desse pixel contra os habitantes quase indistintos de algum outro canto, em seus frequentes conflitos, sua ânsia de recíproca destruição, seus ódios ardentes. Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo é posto em dúvida por esse ponto de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica que nos envolve. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício de que, de algum outro modo, virá algum socorro que nos salve de nós mesmos. A Terra é, até agora, o único mundo conhecido que abriga a vida. Não há nenhum outro lugar, ao menos no futuro próximo, para onde nossa espécie possa migrar. Visitar, sim. Habitar, ainda não. Goste-se ou não, no momento, a Terra é o nosso posto. Já se disse que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e ensina humildade. Talvez não exista melhor comprovação da loucura das vaidades humanas do que esta distante imagem. Para mim, ela sublinha a responsabilidade de nos relacionarmos mais bondosamente uns com os outros e de preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Quer dizer que nós não somos nada. Tá bom, Wellington. E essa terra aí, que a gente vive brigando aqui, né? Mas quando a gente olha de cima, a gente fala assim, caramba, não foi uma pessoa que fez isso aí. Teve um ser superior que criou isso aí, que criou a lei da gravidade, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala assim, ele fala o seguinte, olha, esse Deus que criou e que nós deveríamos dar glória a Ele, mesmo talvez se você não conheça, porque todo ser humano, ele nasceu para adorar a Deus. Então, todos nós já nascemos com esse sentimento. Agora, aqueles que não adoram a Deus, você pode perceber, aqueles que às vezes não adoram a Deus, ele começa a adorar alguma coisa. Ele adora um jogador de futebol, ele adora um cantor, porque até o ateu, porque ninguém nasce ateu. A pessoa se forma ateu por opinião, ou sei lá, por convivência com alguém, mas ninguém nasce ateu, porque todo ser, ele já tem dentro de si uma ideia. Ele fala, não, existe um ser, tanto que a gente adora, a gente, oh meu Deus do céu, então todo mundo crê, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, irmão, crê que existe um Deus. A gente só não obedece aquilo que ele manda a gente fazer, mas a grande maioria crê que existe um Deus. A gente nasceu dentro de nós, isso aí a gente já nasce com esse sentimento. Todo ser humano, ele nasce aqui dentro sabendo que existe um ser superior, mas nós não obedecemos mesmo assim. Foi o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Não vem dizer que, mas aquele que não ouviu o evangelho. Todo ser nasce e sabe dentro de si que existe um ser superior e que a gente deve procurar ele. Agora, o nosso papel como evangelho, recebi o evangelho, graças a Deus estou salvo. Não, o nosso papel como evangelho é levar esse evangelho. Esse é o poder de Deus para salvar essa pessoa. E por isso que eu acho que a gente vai ser cobrado se a gente não fizer. A gente vai ser cobrado por isso. Aí ele continua. Vou continuar rapidinho. Pois tendo conhecimento de Deus, o apóstolo Paulo falou, esse pessoal conhece Deus. Pode ser que não ouviu aqui, não ouviu a pregação do pastor Cleiton, mas eles conhecem, eles sabem dentro de si. Eles sabem. A gente sabe que não tem como uma pessoa formar nós só mostramos o planeta Terra aí, mas de tudo que existe, a natureza, a criação de uma pessoa dentro da barriga da mãe, é uma coisa perfeita, irmão. A gente não
tem como um ser humano ter feito isso aí. Deve ter sido um ser superior. E esse ser superior, como ele é invisível, fica difícil de acreditar. Porque ele é invisível. É muito fácil você acreditar em algo que você vê, não é isso? Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel? Quando eles saíram do deserto, eles estavam seguindo um Deus que não aparecia, não mostrava as caras. Aí Moisés foi para o monte, o que eles fizeram? Vamos fazer um bezerro, porque o bezerro a gente vê. E vamos adorar, porque nós nascemos para adorar, irmão. Se você não adorar a Deus, você vai adorar um cantor, você vai adorar seu marido, você vai adorar uma música, você vai adorar seu carro, você vai adorar a sua esposa. A gente vai adorar alguma coisa, porque nós já nasce isso dentro de nós. Já nasce, você vai adorar seu filho. Versículo 21. Pelo que tendo conhecimento de Deus, não glorificaram. A gente conhece, mas a gente não glorifica. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus raciocínios se tornaram fúteis, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo, sábio, tornaram-se o quê? Loucos. Sábios se tornaram loucos. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Por exemplo, ele conheceu Atenas, que era a sede mundial do conhecimento. Ele foi em Coríntios também. A cidade de Corinto também era uma cidade que todo lugar tinha um templo que adorava alguma coisa. Tinha um templo que adorava alguma coisa. A cidade de Atenas, toda esquina tem. Tanto que ele foi lá e o que ele fez? Né? Inteligência dele, muito inteligente. Ele foi lá e falou, vamos fazer o altar aqui para o Deus desconhecido. Porque todos eles tinham um Deus, né? Cada esquina tinha um Deus. Um adorava um bicho. A gente vai falar aqui sobre isso aqui. Vou correr aqui rapidinho, ó. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de um homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o homem começou a adorar o homem que ele deixou de adorar esse Deus que é incorruptível e começou a adorar o homem que é corruptível. Assim como aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles adoravam lá o boi ibis, adoravam o rio Nilo, adoravam o crocodilo do Nilo, adoravam o sol, adoravam a lua. E hoje nós vemos essa adoração em todos os lugares. Vamos continuar? Preciso correr aqui. Pelo que Deus, é a partir do 24. Aqui nós falamos aqui da idolatria. Nós vamos entrar um pouco na depravação aqui rapidinho, né? Primeiro a idolatria. Nós tínhamos o ser humano tem o conhecimento de Deus, era sábio, porém ficou louco. Ele deixou de adorar esse Deus que é incorruptível e começou a adorar o homem, começou a adorar um ave, um quadrúpede, um réptil. Começou a adorar bicho. Vamos continuar? Vamos falar de depravação. A outra coisa que isso irou a Deus. Depravação. Pelo que Deus entregou. O que Deus fez? Ele falou, já que vocês querem assim, então eu vou deixar vocês assim. Vou entregar vocês a concupiscência. O que a palavra concupiscência é? Desejo, vontade. Olha o perigo, hein? Falou, já que vocês estão assim, em vez de me adorar. É difícil de entender que Deus fez isso, né? Eu acho que Deus deu um livre-arbítrio até certo ponto, né? Mas é difícil a gente entender, né? Que Deus falou, já que vocês estão assim, então vou deixar vocês livres na sua concupiscência, na sua vontade. Vou deixar vocês livres, né? É mais ou menos, sabe uma comparação que eu dou? É um carro sem freio na descida. O ser humano virou isso aí, um carro sem freio na descida. Imagine. Vai arrebentando tudo. Aí, vamos lá. Pelo que Deus os entregou a concupiscência do seu coração. Jesus. Na verdade, quando Deus fez isso, foi para nos punir. Vocês não querem me adorar? Então eu vou punir vocês, entregando vocês a seus próprios desejos. Agora vocês vão ser escravos do desejo de vocês. Eu vou deixar, já que vocês querem assim, é o que está escrito aqui. Quando a gente prega mensagens assim, principalmente mensagens positivas, é ruim pregar mensagens positivas porque a gente começa a esbarrar em alguns pontos que é difícil de a gente ouvir. Tem coisa pior aqui aí, ó. Fala assim, concupiscência do seu coração, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, mudando a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões. Falou, vocês querem assim? Façam assim. Versículo, até as suas mulheres mudaram as suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Antes de falar isso aqui, quando ele fala de desonrar, se teve uma coisa que abomina isso, que é abominável diante de Deus, lá em Coríntios capítulo 6, não precisa de abrir lá não, tá?
vai dar tempo. Mas depois você dá uma lidinha na sua cara. Coríntios capítulo 6, está escrito o seguinte, irmão, que os pecados que nós cometemos, eles são fora do corpo, mas a prostituição, ele fala de pecados sexuais, você comete no corpo. E a palavra de Deus fala que isso é uma desonra. Talvez não exista pecadinho nem pecadão, mas se existe um pecado que Deus abomina, é o pecado no corpo. Está escrito isso aí lá. Você chegou lá, que continua a leitura lá. Ele explica isso aí lá em Coríntios. Porque lá em Coríntios também era uma... Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, não foi só 2, escreveu foi 3 ou 4 cartas para Coríntios. É que só apareceu 2 ali no cano. Porque lá eles os cultos lá eram depravados, tinham deuses que faziam relações sexuais. O pecado no corpo, ele é um pecado abominável. Você vê que Deus, o apóstolo Paulo citou 2 coisas. Primeiro é idolatria e depois a depravação. E aqui ele está falando do quê? Quando ele fala aqui, até as mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias a Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Do que ele está falando aí? Não, eu vou ler de novo, vocês não estão entendendo? Ou das mulheres é outro nome, qual é? Vamos, irmão, fala aí, é lesbianismo. Ele está falando do lesbianismo aqui. Vou ler de novo, vocês não entenderam. Porque até as mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à sua natureza. Aí vamos falar do homem logo. Semelhantemente também o homem deixaram suas relações sexuais naturais com as mulheres. Inflamaram a sua sensualidade de uns para com outros, homem com homem. Está bem escrito aqui. Não é para você ficar brigando com os outros, não. Grava esse texto aí para você mostrar que está bem claro aqui que o lesbianismo e o homossexualismo, ele não é permitido por Deus. Está bem claro aqui, vou ler de novo. Semelhantemente também homens deixaram suas relações sexuais naturais com as mulheres. Ou seja, uma relação sexual natural é de um homem com uma mulher. Inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, prometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. Versículo 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Então está bem claro aqui, né, irmão? Está bem claro que está aqui, ó, fazer coisas que não deviam. Então o lesbianismo e o homossexualismo não é permitido por Deus. É por isso que a gente precisa pregar o evangelho. Vocês estão entendendo? O apóstolo Paulo deu aqui. Ele não falou que só porque Jesus. Ele falou, não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder. Esse evangelho é o poder que a gente precisa levar para essas pessoas aí que não adoram a Deus, que estão fazendo idolatria, que estão se depravando. Esse evangelho que nós precisamos de levar. Não é os anjos, não. Vai o anjo Gabriel com a sua espada e ele vai lá É responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Lógico que você não vai bater na pessoa, mas com as suas atitudes, falando devagarzinho, entendendo. Se perguntarem para você, você vai dar a sua opinião. Versículo, ele dá uma lista aqui. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade. Olha só a lista, hein? Inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. 30. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Pessoa que inventa mal, fala mal dos outros, inventa, né? Desobedientes ao pai e mãe, são honestos, infiéis nos contratos. Está cheio de crente assim, né? Está cheio de gente aqui que promete uma coisa e não cumpre, faz um acordo, vai, né? Não vou nem estender para não... por isso que eu não quero estender. Você contrata o cara é pedreiro, ele não termina a sua obra. Você contrata o cara é mecânico, ele não faz o serviço direito. Está cheio. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Interessante aqui, deixa eu fazer uma observação aqui, ó. Veja que é uma coisa que a gente não presta atenção. Veja que na mesma lista de homicídio está desobediente a pais e mães, né? Que é uma coisa que a gente não liga muito. A criançada hoje é normal. A criançada hoje, né? É assim mesmo.
Não, a Ana Júlia, não, imagina. Eu acho que ficou entendido por que a gente precisa pregar o Evangelho. Idolatria, depravação, e a responsabilidade é nossa de pregar o Evangelho. Ele continua, né? Só para finalizar, para dizer que eu não li tudo. Versículo 32. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, olha só que legal. Conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, os que está e praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. A gente não só faz o mal, como também aprova aqueles que fazem. Mas quando a gente vê uma novela, um filme, não é só novela, tudo bem, um filme também. Você percebeu que às vezes você está torcendo o galã da novela, cara bonito, mas ele é casado, mas a mulher dele é ruim, e ele se engraça com a secretária e começa a trair a mulher dele, que ele é casado, no papel com a secretária, porque a mulher é má, a secretária é boazinha, e a gente fica lá aplaudindo e torcendo para que no final dê tudo certo, que ele largue a mulher e fique com a secretária, né? Sem contar um pequeno detalhezinho, que ele está cometendo ali um adultério. Tudo bem, é teórico, beleza, mas vocês perceberam que a gente fica torcendo? Ou seja, a gente não só aprova, como também fica apoiando aqueles, às vezes meio que de forma... Vocês estão entendendo? O papel do evangélico é isso, é levar esse evangelho para essas pessoas aqui. Para essas pessoas aqui. Por isso que ele falou, não me envergonhe, porque o evangelho é o poder. Como assim o poder? Porque vai ter um poder, vai sair um fogo? Não, ele é o poder de informação. Você leva para a pessoa e fala assim, olha, você está errado. Existe um Jesus que morreu por você, e que ele quer te livrar, ele quer te salvar. Ele quer te livrar, ele quer te salvar. Para finalizar, aos que querem pregar o evangelho, eu estava pensando muito sobre isso. Na verdade, esse sentimento nasceu por causa disso. Eu estava estudando quais os tipos de pregação. Você que quer ser pregador e que quer pregar o evangelho, não estou falando de forma no pejorativo mesmo. Pregar, irmão, aquele que escolhe não sei se é de bispo, né? Isso, episcopato. Excelente obra deseja. A palavra de Deus fala assim. Excelente obra deseja. Então o papel de levar o evangelho é um papel bem-aventurado os pés daqueles que anunciam o evangelho. Talvez você diga, pastor, eu não pegar no púlpito não é minha área. Tudo bem, mas que seja lá no colega da empresa. Mas se você deseja isso, excelente obra você está desejando. Não é porque você quer aparecer, porque você é ser mais bonito que os outros. Eu estava pensando sobre isso, sobre estilos de pregação, né? Existe a pregação temática, que você cria temas, né? Por exemplo, você fala do amor de Deus, e como o pastor Roberto já fez aqui, eu já fiz, Coríntios 13, né? Fala do amor de Deus. Aí a gente pega só um versículo lá, que o amor de Cristo tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a gente fala assim, olha, existe o amor ágape, existe o amor filéus, existe o amor eros. Então a gente faz uma mensagem temática. Existe também aquela mensagem que é a mensagem... Deixa eu ver se eu coloquei. Expositiva. Mensagem expositiva e a mensagem temática. O que é a mensagem temática? Você cria temas, né? A mensagem expositiva é uma mensagem que eu fiz aqui hoje. Você pega um texto e decifra ele todo. Lógico que eu fiz aqui rapidinho por causa do tempo. Mas o que é a mensagem expositiva? É aquela que você decifra. Eu estou falando isso porque eu vi uma pergunta sobre isso. Qual seria a mensagem ideal para se pregar na igreja? O que a Bíblia fala sobre isso, né? Então eu não posso... Se você perguntar qual seria a mensagem ideal, para mim essa é a mensagem ideal, a expositiva. A gente não gosta de pregar a mensagem expositiva porque dá trabalho, porque você tem que pesquisar. Lógico, esse texto aqui eu já preguei nele, então para mim foi um pouco mais fácil. Mas imagine você que nunca leu isso, tentar pesquisar, porque você tem que pesquisar quem escreveu, o porquê que escreveu. E se você pega Hebreus, que você não sabe nem quem escreveu. Então a mensagem expositiva dá trabalho, você vai ter que estudar, você vai ter que buscar informação, você escreveu, o que é que escreveu. Hoje está mais fácil, porque a informação ela tem mais. Mas também é muita informação, você tem que filtrar. A temática é uma mensagem que você pega temas. Só que o problema da temática é que às vezes você aborda um tema que não está na Bíblia. Não é que está errado, mas é um tema que... Vou dar um exemplo aqui rapidinho para vocês. Quando eu falei de autoridade na semana, algumas 2, 3 semanas atrás, quem estava no culto aqui vai lembrar. Inclusive eu cometi um erro e eu corrigi numa quinta-feira aqui. Que nem todo mundo estava na quinta. Mas eu falei que a gente tinha que obedecer
as autoridades a todo custo, mas esqueci de dizer que se aquilo que a autoridade está te pedindo, ela não bate com a Bíblia, então você tem o direito de não obedecer. Ou seja, você só vai obedecer aquilo que as autoridades determinam, mas desde que aquilo não fira nenhum princípio bíblico. Aí eu até corrigi isso numa quinta-feira aqui. E falei sobre a autoridade. E quando eu falei sobre a autoridade, o que eu fiz? Eu coloquei assim, olha, para você entender melhor o que é autoridade, então primeiro foi uma palavra expositiva, eu expliquei ali versículo por versículo, né? Mas também usei a temática. Eu falei, olha, autoridade, existe dois tipos de autoridade. Existe autoridade, quem se lembra do que eu falei aqui? Quais os dois tipos de autoridade que eu falei aqui? Quem se lembra? Absoluta e relativa. Foi o que eu ensinei aqui. A autoridade absoluta. Se você procurar o que é autoridade absoluta na Bíblia, não está lá. A Bíblia só fala sobre autoridade. Mas eu peguei, porque eu vou para o campo da filosofia, da psicologia, eu vou até para o campo da medicina, estudo lá para tentar trazer uma informação melhor. Por exemplo, o pastor Roberto, ele chegou em mim e falou, olha, eu acho que essa questão da autoridade absoluta, nesse caso aqui, talvez não funcione, talvez seja relativa, né? E aí eu dei o meu ponto de vista, ele deu o ponto de vista, e tudo bem, nós não saímos no tapa por causa disso, porque eu também não tenho uma base bíblica para dizer que eu estou certo. Eu sei que a palavra autoridade está lá, e que nós temos que obedecer à autoridade, porém, quando você traz uma palavra temática, você pega esses pontos, né, para ajudar no conceito. Acho que eu não vou conseguir provar na Bíblia, mas está cheio de mensagens temáticas que a pessoa fala tudo que é certo ali, mas talvez ele não tenha ali a base bíblica para explicar, né? Então seria interessante que a gente procurasse esses meios. Perguntou também sobre essas mensagens que o pregador, eis que eu te digo, que ele na hora ele fala, não estudei, porque a Bíblia fala, acho que é em São Mateus, né, que Jesus fala, olha, eu vou dar palavra na boca de vocês. Então há uma interpretação errada, achando que não, que você nem precisa estudar, eu vou para a igreja e Deus vai me dar a mensagem. É errado. Você tem que estudar, tem que pesquisar mesmo. Uma mensagem expositiva, uma mensagem como essa aqui é muito difícil. Você tem que ler versículo por versículo e pegar temas que não são agradáveis, como homossexualidade e lesbianismo. Eu podia pular aqui, ler só o versículo 16 e parar por aqui. Seria mais uma mensagem temática, mas eu fiz uma expositiva trazendo tudo. E aí é difícil, né? Porque aí você fala tema por tema, e tem coisa que a gente não gosta de ouvir, como o lesbianismo e o homossexualismo, que a Bíblia fala, é bem claro, que é uma coisa que não agrada a Deus. Estou dando só essa colocação para a gente pensar um pouco sobre isso. Então, algumas coisas que a gente fala aqui na igreja, às vezes a gente vai para o lado temático e pega exemplos, né? Talvez eu não tenha base bíblica. E também, se você não concordar comigo, amém, a gente continua amigo do mesmo jeito, né? Mas o mais importante é que a gente traz isso para trazer enriquecer a mensagem, para tentar fazer com que você entenda melhor. Eu acho que quando você falou de autoridade, quando eu falei, olha, autoridade existe a autoridade relativa e absoluta. A Ana Júlia me questionou, mas como assim, pai? O pai mesmo tem autoridade absoluta sobre o filho? Ela veio me questionar. E aí eu expliquei para ela, porque antigamente não, eu já ia pegar o chinelo e ia falar, já falei para você que autoridade é autoridade, e engole choro. Mas hoje eu não posso fazer isso para ela. Vocês estão entendendo, irmão, a importância da gente pregar o Evangelho? E isso é um chamado para todos, não é só para alguns. Talvez você não vai pregar aqui no púlpito, você não tem habilidade, mas no bate-papo, no dia a dia, na conversa com a vizinha, no contato na empresa, não é que você precisa de pregar lá na tua empresa, não é isso. Mas de vez em quando surgir o assunto, se alguém te procurar pedindo ajuda, você tem que estar habilitado para pregar. Tem que estar habilitado para chegar e pregar no sentido de você trazer uma informação e falar, ó, filho, vai por aqui que você vai bem. Olha, segue isso aqui que você vai bem. Uma vez um boletista falou, você é o único pastor que não fica tentando me converter, que ele falou para mim. Eu falei, não, eu não vim aqui para pregar, filho. Mas se você precisar de ajuda, a gente vai te ajudar. Vamos lá para finalizar. Podemos ficar de pé, irmão, já pode ficar de pé. Depravação e idolatria é um dos pontos que a gente precisa levar esse Evangelho. Vamos levar o Evangelho. Você que... A gente tem se esforçado aqui, colocado algumas pessoas, que a gente identifica alguma coisinha e tem colocado, porque esse é o nosso papel, né, de levar esse Evangelho. E a depravação, né, a idolatria que se estendeu no mundo, elas são motivos de sobra para a gente sair desse ponto de comodismo. Fomos salvos, já recebemos o Evangelho, amém. Não,
precisamos. Aí o evangelho com certeza não é tribal, é algo que a gente precisa expandir, né? Não expandir para que venha na nossa igreja. Se vir para a nossa igreja, tudo bem, não é isso que eu quero dizer, né? Não vou ganhar tal pessoa porque ela vai vir para... mas uma pessoa mora lá não sei aonde, então eu não vou evangelizar porque não vai vir para a minha igreja, deixa o outro que... Não existe isso. A gente ganha pessoas para o reino de Deus, não para a nossa igreja. O nosso papel é povoar o reino dos céus, não povoar a nossa igreja. Eu queria, irmão, em vez de ter 5 pessoas, hoje tem aqui 10, 15, faltou muita gente. Eu vi durante o caminho, eu vi as igrejas tudo vazias. Esfria o tempo aí, dá uma chuvinha, o pessoal já desanima, né? Eu vi as igrejas tudo vazia, né? E hoje faltou bastante gente, né? Mas a ideia é essa, levar esse evangelho. E, assim, não me envergonhe, porque o evangelho é o poder. Como assim poder? Ele é o poder porque ele vai informar essas pessoas. Ele vai informar. Ele vai falar: olha, filho, você não está certo. Você precisa mudar o caminho. Você precisa mudar a história. E esse é o nosso papel como igreja do Senhor. Deixa eu fazer uma oração com você, fechar minha Bíblia aqui. Deus nos ajude a entender isso e colocarmos em prática, né? Seja o seu chamado. Mas eu não tenho chamado para isso, né? Às vezes as pessoas dizem, eu falo isso muito da pregação em si, né? Porque talvez a gente não tenha essa habilidade, alguns não tenham a habilidade de pegar um microfone, falar aqui 1 hora, 2 horas, meia hora, eu trazer. Mas no dia a dia a gente tem essa chance. E ele fala: não me envergonhe. Por que a gente está se envergonhando? Alguma coisa está impedindo a gente precisa de mudar essa postura nossa. Em nome de Jesus, deixa eu fazer uma oração por você, Pai, em nome de Jesus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu gostaria de encerrar essa ministração, Pai, agradecendo a Ti em nome de Jesus pelo entendimento. Espero que os irmãos tenham saído aqui, por mais que eu tenha corrido aqui, mas espero que o Teu Espírito Santo trabalhe naquilo que eu não consegui explicar, que não ficou bem entendido. Mas nossa igreja aqui são pessoas inteligentes, já estão acostumados, e espero, Senhor, que isso desperte cada vez mais no coração de cada um, de levar esse evangelho, seja pregando aqui, que é muito importante. Essas meditações, o Ronaldo tem colocado aí no YouTube, isso expande mais, para levar para mais pessoas, que nós possamos nos esforçar mais para isso, no dia a dia, na conversa com os nossos amigos. Enfim, Senhor, eu espero que Teu Espírito Santo vá entre as pessoas, nos ajude, em nome de Jesus, a nós continuar levando esse evangelho, custe o que custar, meu Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, a vencer a idolatria, a vencer a depravação que virou o nosso mundo. E cada vez mais nós temos feito isso, cada vez mais o homem tem se corrompido, o homem tem sido esse carro sem freio. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Não sei onde nós vamos parar, meu Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus. Mas o nosso papel é levar esse evangelho, é o nosso papel. Nós não podemos baixar a cabeça e falar: não, fazer o quê? Não vou pregar mais. Não, nosso papel é continuar levando esse evangelho aí. Não me envergonhe do evangelho, porque ele é o quê? Ele é o poder de Deus. Para quê? Para salvar o homem. E se o homem não for salvo por sua culpa, eu acho que a gente, por nossa culpa, eu acho que a gente vai pagar esse preço também. Amém? Vamos dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a amada igreja, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém, Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. E vamos pregar o evangelho, irmão. Vamos pregar o evangelho. Você foi chamado para isso, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tem um bolinho aí, irmã Janete? Temos um bolinho aí, promoção de hoje aí, totalmente grátis. Bolinho de quê? Mandioca, aquele bolinho que gruda assim, que delicioso. Bolinho de mandioca. Estou vendo 2 garrafas ali, é chá e café. Oh, glória, essa irmã Janete não existe, é uma bênção de Deus, tá vendo? Por isso que é bom pregar o evangelho. Depois de um culto pregando o evangelho, tem bolo e suco e chá, aliás, café e chá, para nós aí degustar. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor a todos aqui. Fiquem com Deus.